Fala galerinha, tudo tranks? Fazia tempo que a Stage Sound, que é uma marca da Cool Me Tech, tem que ter muito cuidado quando a gente pronuncia isso, hein? Que a quinta série, ó, chega bem pertinho aqui da gente. Mas fazia tempo que eles não mandavam nada aqui pro canal. Teve produto que eles mandaram pra cá que funcionou muito bem, teve outros que não funcionaram, e a gente ficou um tempo aí, né, nesse debate. Não mandaram nada, mandaram agora essa daqui. De toda forma, eu confesso que eu achei o projeto interessante. Essa daqui é a Stage Party Free S2 English. Nome um pouco grande, hein? Podia ser um pouquinho mais curto pra facilitar a vida do papai, mas beleza. De toda forma, a gente vai contar aqui com Bluetooth 5.0. Bacana. Não é o mais atual, mas já tá ali, né? Acima do 5.0 já tá maneiro. Uma resposta de frequência que já entrega uma informação pra gente aqui. A partir de 75 Hz, eu não sei se dá pra já esperar um grave ou subgrave bem daquele jeitão que a gente gosta, né? Mas não vou julgar antes de testar. Proteção IPX5, ou seja, não é a prova d'água, é só a prova de respingo. Custa nada lembrar aqui, tá? É caixa de som, não é um golfinho pra você montar em cima e ficar fazendo show no parque aquático. Nenhuma caixa de som, tá? Aliás, não bota na água. Se você bota a caixa de som na água, você é dodói. Assina o seu certificado de dodói e vá se tratar, pelo amor de Deus. Para de ser doida! E fora isso, vocês podem ver que a gente não tem muitas especificações aqui na caixa. Aí vocês falam, pô papai, não vai olhar o site? Eu fiquei um pouco confuso, vou deixar isso claro aqui. Por quê? Esse modelo aqui, como eu falei pra vocês, né, é a Party Free S2 e eu não encontrei nenhuma especificação dessa caixa e, tipo assim, não tem nada com esse nome Party Free S2 no site lá da Cool Me, da Stage Sound. Então eu não queria correr o risco de pegar as configurações de um modelo de repente anterior a esse daqui e falar pra vocês como se fosse a configuração desse daqui. Então sim, fui obrigado a confiar no que tá aqui, né, nessa parte da caixa, pra não falar ali de repente nenhuma besteira. A gente vai desembalar essa caixa e fazer a moda antiga, né? Vamos lá. Tô aberto a descoberta. Bora pro unboxing. Brau, brau, brau. Cuidado que o pai tá agressivo. Nossa. Rola uma pequena experiência de unboxing aqui, né? Porque a gente faz o unboxing pra depois fazer o unboxing, pelo que eu tô vendo. Liga só. Primeiro, a gente tira a caixa do produto. E a situação parece que ficou um pouquinho melhor. Dá pra gente ter uma ideia já do visual. E a gente tem mais especificações técnicas aqui. 80 watts de potência, 12 horas de bateria. A gente vai conseguir regular aqui o grave e inclusive colocar ele aqui para ter um boost, aparentemente. Com 75 Hz, vamos ver. Estou aqui um pouco receoso, mas beleza, aberto a tudo. É mesmo, é? Som em 360, conectividade TWS, ou seja, é mais uma caixa que você consegue conectar com outras iguais a ela. Multisource Playback, que é o English para várias entradas diferentes ali. Se você quiser botar pendrive, entrada auxiliar, enfim, tem aqui aparentemente essa abertura. Rádio FM, que não é a maior função de todas, mas é um diferencial, a gente tem que assumir isso. Mais uma vez aqui o lembrete para proteção IPX5 e também tem uma abertura, uma conectividade com microfone, provavelmente uma entrada P10. Se você procurar aqui no canal tem unboxing da, acho que foi a Harman Kardon Go, o modelo desse assim, que a caixa era muito igual, então merece aqui um pequeno elogio. Vamos lá agora para o unboxing do unboxing. Custa nada falar também, tá, que o logo parece muito com de outra marca americana aí. Inspiração é inspiração. É verdade. Temos aqui uma caixa super bem protegida. Tá aqui já a nossa criança. No conteúdo da caixa, a gente também tem aqui um manual de instrução, tá? Pra tu limpar a bunda. Barbaridade. Mais um cabo que parece ser um cabo carregador USB-A para USB Type-C. E aqui um cabo auxiliar P2. Vamos avaliar aqui agora a construção e parece ser bonita. De frente fica melhor. Tá aí. Chega a impressionar um pouco, admito. Uma alça aqui com um material que imita couro, tá? Acho bem difícil ser couro, mas pelo fato de imitar, já mostra um certo capricho da marca, né? Em apresentar alguma coisa bacana. Um logo bem discreto, até na parte de trás aqui, ó, que é o único lugar que você vê marcado a Stage Sound. Enquanto que aqui na parte de cima a gente já tem pelo menos uma visão global das funções da caixa. Tanto para você controlar a luz, essa parte aqui toda da frente, como vocês viram nas imagens aí, vai ter LED. E se tem LED, é de qualidade, tá? Todo mundo sabe disso. Se você não sabe, um abraço. Atenção, ironia. O botão para você alternar com a rádio FM, botão de equalizador, que eu não acredito que a gente vai ter um aplicativo dedicado aqui da Cool Me para essa caixa, então colocaram aqui. Eu chutaria que vai servir para você justamente dar um boost ali na parte do grave. Um botão para conectividade TWS, um indicador de bateria que podia ter um pouco mais de qualidade, mas beleza, tá? Nada demais, já vimos outras caixas passarem por aqui com o mesmo estilo de botão. De botão não, de mostrador. Um knob aqui para você regular o volume, ele não é solto, tá? Ele tem algumas pequenas travinhas aqui, dá para você ter noção
definição dos pontos de volume que você tá aumentando ou reduzindo. Pelo visto, não funciona como um botão, tá? Somente como knob. Além do mais, botão de ligar e desligar, alternar entre as mídias, retroceder, play e pause e avançar as músicas. Então, vamos tirar esse plástico aqui. Para eles colocarem esse plástico de proteção, já deixa aqui um aviso que de repente essa parte pode ser um pouco frágil, tá? Cuidado para você não arranhar, porque isso aqui é um plástico. Inclusive, na construção dela, a gente vai contar com um tecido aqui, que é de determinada qualidade, vamos dizer assim, tá? O logo, ele é colado sobre o tecido, mas tudo bem. A gente tem aqui também na parte de baixo alguns pezinhos, então, como eu falei pra vocês, mostra um certo capricho da marca em ter um produto que é, ou melhor, que tem um preço que pode ser considerado acessível e tá entregando pra gente aqui uma construção bacana. Que coisa mais linda! Aqui na parte de trás, se eu conseguir abrir, né, vocês vão conseguir ver aqui as entradas não só de carregamento, tá, via USB tipo C, mas também uma entrada para pendrive USB tipo A. Vai ter também aqui a entrada P2 auxiliar e uma P10 justamente para microfone e para áudio externo e surpreendentemente uma saída para fone de ouvido. Realmente não entendi, mas tudo bem. Algumas coisas a gente só aceita, né? Faz parte. Vamos ligar aqui pra... Ó, que isso? Rapaz... Tinha que ter, né? Tinha que ter uma voz desgraçada. Tá nervoso, tá? Mas, no mesmo nível que me impressionou, ela meio que me deu uma brochada aqui. Vou recomeçar aqui, peraí. Ó, beleza, ruído de tecnologia. Agora, preste atenção como poderia ter ficado brabo demais essa entrada da caixa aqui, ó. Do nada, Bluetooth. aí me cagou. Pra quê? Mas beleza, vou aceitar. Gostei da ousadia de começar com um gravezinho. Me desafiou, inclusive, tá? Que eu falei aqui dos 75 Hz de frequência baixa. Tô me sentindo aqui desafiado. Vamos lá conectar. Foi. Tô com o volume aqui mais ou menos em 20%. Vamos colocar alguma música. E aí eu aumento, tá? Pra 50%. Pra ficar melhor, né? Ficar mais interessante. Vamos lá. 50%. Não mexi em nada, tá? Tá do jeito que veio. O LED até que é bonito, hein? Tô vendo aqui pela câmera também, tá? Legal. O fato de ficar até a metade dá um charme. Legal. Olha, até que tá com grave bacana. Deixa eu botar o boost aqui. Bass. Gostei, cara. Outros modos de equalização, vamos ver. Treble. Treble, agudo, Normal. normal, e aí volta, né? Cara, começamos muito bem, estou surpreendido. Inclusive, 50% não tem nada pra querer sentar aqui, tá? A equalização ficou bem legal. Eles estão deixando a gente sonhar! Deixar esse negócio mais interessante aqui, botar uma segunda música e aumentar o volume para 75, 80%. Vamos lá. Foi, hein? Mais ou menos 75%. Bass. Grave. Vou deixar o grave reforçado, vamos ver. Cara, muito gostoso o som.
eu acho que dá pra resumir essa caixa aqui num som bem agradável. Essa seria a principal característica pra mim. Não é uma caixa de som, certamente, que vai fazer um barulho absurdo. A gente tem um som que tá muito equilibrado. Eu não tenho nem, cara, um julgamento, assim, uma crítica pra determinada frequência. O grave que ele tá entregando um resultado legal, bacana, um subgravezinho que se mostra ali um pouco mais presente. Ambos estão o suficiente pra te entregar um conforto naquilo que você tá ouvindo. Cria ali um lugar tão aconchegante, tão reconfortante. E no que diz respeito a médio, médio agudo, médio grave, agudo, tá tudo muito bem balanceado. Nada exagerado, nada que deixa a desejar. Ali aquele som às vezes que é um pouco areado no fundo. Não sei se vocês conseguem perceber isso. É um som com má qualidade, né, em frequências mais altas, que muitas vezes em caixas que são mais baratas você consegue encontrar ali nos agudos. Em alguns casos mais, vamos dizer assim, complicados, você tem até no médio, enfim, vai depender do que você vai fazer, da caixa que você tá testando, né? E aqui não, como eu falei pra vocês, extremamente agradável. Vamos botar a última música aqui agora, aumentar pra 100% e vamos ver se vai mudar um pouco dessa visão que eu tô tendo agora. 100%. Lembrando que tá no equalizador grave, hein? Olha, eu até peguei aqui decibelômetro. Dá uma ideia pra vocês, como é que ela tá no que ele entrega de barulho? Porque ela não é extremamente alta, mas ela também não é uma caixa discreta, principalmente 100% do volume. Voltando aqui, porque a gente encontrou tanto em 50% como em 75%. Uma qualidade sonora que se manteve muito agradável e pé no chão total. Nenhum exagero que você conseguiria encontrar, como eu falei ainda agora, em caixas mais baratas, de qualidade muitas vezes ali, dependendo da marca, né, duvidosa, não todas as marcas, mas algumas. Eu estou sentindo uma treta! Trouxe um design legal, ela fala que o som é em 360, mas a gente consegue perceber claramente que médios e agudos estão saindo aqui da parte frontal, enquanto frequências médio graves, graves e subgraves estão saindo aqui das laterais, pelo que eu pude perceber. Por isso que eu levantei ela aqui e dei um giro para ver se consegui perceber alguma coisa, e sim, ela entrega um pouco dessa promessa de som em 360. Tá legal. Aprovado. E na potência dela aqui em decibéis, eu estiquei o braço para dar mais ou menos ali 1 metro de distância, e é claro que aqui eu não tô no laboratório para poder entregar para vocês o resultado perfeito de quantos decibéis, não, mas chegou ali, bateu 90 decibéis em média, tá? Porque ela ficou entre 87 e 92, tô falando aqui pra vocês 90, mais ou menos 1 metro de distância, então representa uma potência legal. Pra vocês terem uma ideia assim, tá? Do que isso representa, eu não sei se eu posso estar falando uma besteira, porque eu me lembro, tá? Dos resultados da Boombox 3, que batia ali 103, 105 decibéis em volume máximo. Não está aos pés de uma Boombox 3, é claro, mas vocês pelo menos assim tem parâmetro, né? Tem uma linha. Quer dizer o quê? Não está tão longe, tá? Não está tão longe. Além do mais, isso daqui não entrega qualidade sonora, tá? Isso foi só pra eu ter uma ideia, porque eu estava realmente curioso. Deixa eu ver se eu consigo encontrar essa criança aqui na Amazon do Brasil. O cara, ao invés de pesquisar antes de fazer o vídeo, ele pesquisa durante o vídeo. Maravilha. Extremamente profissional. Mas que competência, mas que cuidado. Já achei aqui na Amazon do Brasil. Detalhe que eu acho a página da marca, tá? Inclusive da Party Free, mas eu não encontro o anúncio dela. Loucura isso. Pelo que eu vi aqui, o anúncio ele não está disponível na Amazon. Estava, mas não está mais. E se eu for lá pelo site deles, eu consigo encontrar aqui a mesma caixa por $80. Um preço que tá valendo. Eu vou deixar o link na descrição que vai levar vocês unicamente pra lá, pra Amazon, porque eu vou recomendar a compra por lá pra evitar toda essa questão de taxa e tudo mais, que aí vai ficar um pouco esquisito. Mas por $80, que dá mais ou menos ali R$500, maluco, tá valendo o preço. Então você clicou no link aí, viu 500 pila, pode comprar, que tá valendo. É uma caixa diferente, com todas as características
características que eu falei aqui pra vocês com relação ao som, o que vale perfeitamente ali 500 pila, mais que isso fica um pouco esquisito, tô de acordo. E se eu for voltar no tempo aqui, quando eu fiz o meu primeiro review de caixa de som que uma marca mandou pra mim, foi da T6 Max da Tronsmart. Ela não tinha essa claridade sonora aqui e ela custava por volta ali dos R$600 com o risco do imposto, porque era pesada. Aqui a gente não tem esse peso todo, ela tem muito mais recurso, muito mais em qualidade de som e por 500 pila tá valendo. Agora eu jogo a bola pra você, cara. Duvido tu largar um like nesse vídeo aqui se ele foi útil pra você. Tu tava querendo saber se a PariFree S2 valia a pena? Na minha opinião aqui, por 500 pila tá mais que valendo. Pode ir tranquilo no investimento, inclusive tu pode voltar aqui pra dizer o que você achou. Você pode deixar um comentário agora pra ajudar no engajamento do vídeo, né? Porque você não é bobão. Você pode até aproveitar que a Amazon tem devolução aí até em 7 dias, né? Até porque a lei do Brasil é assim. Se você não sabe, tu comprou na internet, tu pode devolver em até 7 dias. Tu comprou, testou, tu vai vir aqui e vai falar, porra, papai, eu acho isso e aquilo. Tá liberado, tá? Se você não gostar também, você fica à vontade. É só você ser respeitoso. Todo mundo está ganhando, né? Mas já adianto que eu acho extremamente difícil tu não gostar. Tá liberado pra se inscrever aqui no canal e não perder mais nenhum conteúdo como esse. Se você quiser ficar por dentro de promoção, coisa que eu mesmo pesquiso, tá? Sou eu que tô ali vendo se o negócio vale a pena ou se não vale. Mas tu quer ficar ligado em promoção na Amazon, no AliExpress, tem uns grupinhos aqui, tanto no WhatsApp como no Telegram, o que você preferir. Além de promoção, eu ainda jogo várias novidades aqui do canal, falou? No mais, fica aqui o meu muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo. Parabéns pela caixa, falou, Expedição? Vocês falaram pra mim aí que tinha até novidade que tava chegando no futuro que vocês queriam mandar pra eu testar. Então, ó, podem ficar à vontade. Contanto que seja bom, tá valendo. Se for ruim também, vocês podem sofrer as consequências como já sofreram no passado aqui nesse mesmo canal. Confesso. Vou deixar vocês pesquisarem aí pra aumentar o meu engajamento, mas teve polêmica. Então valeu, até o próximo vídeo. Tchau, seus fofoqueiros.